Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 10. Foi onde nós paramos ontem, tá certo, irmãos, tá? Não só no capítulo, mas também nas referências, né? Mas, mais uma vez, eu quero fazer o comunicado aos irmãos, amigos ouvintes, telespectadores do meu canal, que está me vendo eu de máscara, né? E eles querem saber por que eu estou usando máscara, né? E se eu estou sozinho no estúdio, então por quê? Qual é o motivo, né? E o motivo é simples, né? É que eu estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. Nós estamos encerrando já, graças a Deus, até o final desta semana. E aí nós estaremos começando já, a partir do dia 1º de julho, com toda certeza, em nome do Senhor Jesus, já de cara limpa, tá bom, irmãos? Tá? Este é o único motivo, tá certo? Tá? Mas vamos à meditação da Santa Palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo... vamos fazer a leitura completa e a nossa meditação será a partir do versículo de número 10. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação dos conhecimentos da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei.
nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os desígnios e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos então já passar para as referências, né? E na medida que as referências for pedindo, a gente vai voltando novamente na palavra para que nós possamos dar a melhor elucidação possível aos irmãos, né? E vou pegando no versículo onde nós paramos ontem, né? Atribulados, mas não angustiados. Se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Nos versículos 4, nos versículos 11, 2 Coríntios 4, versículo 11 e 12, 11, 12 e até o 15, né? 11, 12 e até o 15. O que está escrito na palavra de Deus nos versículos 11 até o 15? Está escrito o seguinte: assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pegar o versículo anterior porque faz a ligação, porque faz parte do contexto, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, né? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia, Pai. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei.
Nós cremos também. Nós cremos também. Por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. A referência diz sobre essa palavra o seguinte: para um cristão ministrar vida a outra pessoa, ele deve compartilhar do sofrimento de Cristo e experimentar a sua própria vida, a operação da morte. E essa referência aqui, irmãos, me faz lembrar de todos os nossos irmãos evangelistas que partem por toda a banda levando o Evangelho de Cristo, levando as boas novas de Cristo, levando a santa palavra de Deus, né? São os semeadores da paz, aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que semeiam a preciosa semente, andando e chorando, né? Colocando as suas vidas em risco o tempo todo. Não é de vez em quando, é algum tempo, não. Está o tempo todo com as suas vidas, colocando a sua vida em risco, como diz o próprio Paulo aqui, o próprio apóstolo Paulo, né? Somos submetidos à morte, estamos expostos à morte todos os dias. E quantos irmãos têm morrido, né, nessa missão tão extraordinária, essa missão sublime, extremamente sublime, que é o cumprimento do ID de Jesus, que é levar o Evangelho da paz, as boas novas de Jesus, onde não entra a palavra, muitas vezes, de outras formas, a não ser presencial, né? Tem lugares que a palavra não entra de outra forma. É somente através do pregador, que é o evangelista, que vai andando, levando e semeando, né? Gemendo e chorando e semeando, porque tem lugar que eles são obrigados a pregar trancado dentro de casa, escondido. Tem muitos países por aí que é dessa maneira, né? E se descoberto, são presos e a sentença é a morte. Tem muitos países, muitos lugares que é assim. E as pessoas fazem isto por amor do Evangelho, por amor de Cristo, por amor das almas. Em retribuição, o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, né? É por fé, irmãos. É por fé e graça. Não tem outro jeito. Se não for por fé e graça, os irmãos saem sabendo que poderá não voltar na sua terra natal viva e nunca mais bater os olhos na sua família, seus familiares, sua parentela, seus amigos e pisar neste chão, né? Os irmãos saem sabendo disso, dessa possibilidade, mas vai firme no cumprimento do ID de Jesus. Quão precioso é os pés dos que semeiam as boas novas de Cristo. Quão preciosos são os pés, quão preciosos são os pés dos que levam o Evangelho de Cristo. Quão preciosos são os pés dos que levam a boa semente, gemendo e chorando. E a palavra afirma que volta consigo trazendo os seus molhos. Molhos de quê? De colheita, né? Tudo que se planta, né? As culturas de modo geral, da alimentação principal, se colhe em molhos, né? E daí, seja através de equipamentos de máquinas ou através da mão do homem, se colhe através de molhos, né? Então, a palavra de Deus afirma isso categoricamente, né? É extremamente valioso, né, sofrer as aflições por amor do Evangelho, por amor de Cristo, né? Por
pregador da santa palavra de Deus, né? Por isso que Paulo fala no versículo aqui, ele fala, né? Ele coloca aqui vários tipos de sofrimento que o servo de Deus, a serva de Deus, né, passa por amor do Evangelho, né? Ele fala aqui de forma extraordinária, bem abrangente, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, o evangelista, né, o pregador da palavra de Deus, que sai levando, né, levando as boas novas de Cristo, né, a cidades, a estados, países, vilarejos, logradouros, enfim, todos os lugares, os rincões mais longe, mais difíceis de entrar andando. Vai de barco, vai de canoa, né? Vai de bicicleta, vai a pé, vai a cavalo, mas vai e entra e leva. Firme, né? Tendo firme no seu coração, né? Que está cumprindo o ID de Jesus. E se Jesus é comigo, né? Então eu vou onde o Senhor me enviar, onde o Senhor mandar. É como Paulo disse, né? Viver para mim é ganho, mas viver para mim é ganho, mas morrer para mim é Cristo, né? Ou seja, se eu continuar vivo, eu continuo vivendo, continuo vendo meus amigos, meus parentes, meus irmãos e pregando a palavra de Deus, ganhando almas para o reino da glória do Senhor. E se eu partir numa situação de qualquer tipo de emboscada que me acontecer nesta missão, eu partirei com Cristo e para Cristo e vou morar com Ele na glória para todo sempre e eternamente. Então, de toda forma, o verdadeiro homem de Deus, ele se alegra de todas as formas. Ele passa por todas essas humilhações todas aqui e passa frequentemente, né? Mas passa com a certeza absoluta. Jesus está comigo, né? Eu sou dele, né? E ele é meu, né? E a minha vida ele me conduz, né? Então eu não tenho que temer, né? Ele vai sempre avante, ele sempre avança, ele não para, não tem quem possa parar o ungido de Cristo, né? Ele só para a hora que Cristo falar, agora você para. Mas enquanto Cristo não falar, você para, ele continua avançando. Sempre avante, irmãos. Sempre avante, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Entregues à morte para um cristão, manifestar vida a outra pessoa, ele deve compartilhar do sofrimento de Cristo e experimentar a sua própria vida, a operação da morte. Ou seja, ele se joga, fala, seja o que Deus quiser. O Senhor está comigo e avante eu vou. Seguir em frente eu vou, né? Aleluia, Pai. Versículo 12. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor de Cristo farão com que nossa vida ministre a graça ao próximo, né? Ou seja, nós que pregamos o Evangelho de Cristo, que levamos a preciosa semente andando e chorando, né? Estamos sempre expostos a todo tipo de perigo, né? A todo tempo, a todo momento e em todo lugar. Estamos expostos, né? Mas os que ouvem, os que recebem, né? Estão recebendo vida e vida com abundância. E, sobretudo,
a vida eterna. Por isso é tão gratificante assim pregar o Evangelho de Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que a nossa vida ministre a graça ao próximo. Confira, 2 Coríntios 11, versículo 23 ao 29. Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Jesus ensinou que mesmo grande princípio do quebrantamento. Jesus ensinou esse mesmo grande princípio do quebrantamento. João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Né? Versículo 16, do 2 Coríntios 4. Homem exterior e interior. Né? 16 e 17, para nós fecharmos a mensagem. Né? Que diz o seguinte, versículo 16, né? O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, Paulo está dizendo que ainda que nós possamos sofrer todo tipo de sofrimento, angústia, dor, né? Cada vez mais a nossa fé aumenta. Cada vez mais nós temos o nosso crescimento espiritual. Porque o Senhor Jesus falou isto, está escrito, né? Que seria de grande valor para nós sermos de todas as formas, né, aborrecidos por amor de Jesus, por amor de Cristo, por amor do Senhor Evangelho. E ele falou, e ele disse, tem de bom ânimos, porque aborreceram a mim, e aborrecereis a vós também. Mas eu venci o mundo. Né? Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque se aborreceram a mim, aborrecerei a vós também. Né? Ou seja, ele que é o Todo-Poderoso, ele que é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e do mar, né? E de todo o exército deles. Né? Foi aborrecido, foi angustiado, padeceu essas coisas todas. Ele disse para nós, Jesus nunca disse que seria fácil essa missão. Ele disse e mostrou quão difícil seria, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Ou seja, eu serei com vocês e vocês, em meu nome, né, também hão de vencer. Né? Ou também vencerão. Né? Em meu nome. Né? Porque e ele ainda afirmou lá em São Mateus, em Mateus 28, 29, 19 e 20. Né? Ide por toda parte. Né? Pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crer que for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Né? Ele afirmou ainda dizendo nessa palavra, né? Ide ensinando-as, né? Ensinando-as a batizar, a aceitar Jesus e viver uma vida eterna. Vou até pegar o versículo aqui integralmente, para que nós possamos mostrar, mas vou pegar no fechamento final aqui, daqui a alguns instantes. Né? O desígnio e os efeitos das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Será muito glorioso, irmãos. Vale a pena.
Vale a pena lutar até o fim, irmãos, sem desfalecer. Né? O Senhor é comigo, é contigo, é com você, com todos nós, se não desfalecermos. Homem exterior e interior. O homem exterior é nosso corpo físico, sujeito à decadência, e que vai caminhando para a morte, por causa da mortalidade e aflições da vida. Verso 17. O homem interior é o espírito humano, o nosso ser interior, que recebe a vida espiritual de Cristo. Embora nosso corpo envelheça e decaia, experimentamos a renovação contínua mediante a outorga constante da vida e do poder de Cristo, cuja influência capacita a nossa mente, nossas emoções e vontade a se conformarem com a sua semelhança e propósito eterno. Leve tribulação, peso eterno, né? Peso eterno de glória. Né? As aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Quando alcançamos a nossa herança no céu, poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não devemos, portanto, desesperar-nos, perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quero dar duas referências para os irmãos aqui noutra mensagem, falando sobre o que esse versículo final acabou de dizer aqui. Um é sobre o tempo passar, nós envelhecermos, e a gente envelhece o nosso corpo físico mortal, o nosso homem exterior envelhece. Mas o crescimento espiritual, mas o homem interior, que é o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus, ele se renova a cada dia. E é tremendo. Vamos passar para os irmãos duas referências sobre esse assunto. Né? E a outra é sobre a bondade, né, de poder cumprir, né, levar essa missão tão sublime, né, que é levar a palavra que é pregar a palavra de Deus, que é levar a preciosa semente andando e chorando para voltar cantando de gozo e alegria, trazendo consigo os seus molhos. Né? Vamos lá para Salmo, né? Vamos pegar Salmo 93 e depois nós vamos em Mateus 29, Mateus capítulo 29, versículo 20, 19 e 20. Né? Vou pegar aqui Salmo 90, aleluia, para louvado seja Deus. Salmo 93, Salmo 93, aleluia, para louvado seja Deus. Né? Vou pegar só pouquíssimos versículos aqui. Vou pegar do versículo 10 em diante só. Né? Está escrito o seguinte: mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam
contra mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir os últimos 3 versículos, porque é lindo demais. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Agora vamos para Mateus 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Aleluia, Pai. Só para nós fechar, os irmãos verem a importância de trabalhar para Jesus, fazendo a obra do Senhor, né, com todo afinco, fazendo com amor, né, tendo a boa com fé e esperança, né, que a vitória será ampla, geral e restrita. Mateus 28, 19, versículo 19 e 20, que está escrito, Jesus falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Essa palavra Jesus diz para os apóstolos, para os 12 apóstolos, né? Tudo que haveria de acontecer com ele. Ele passando as instruções, mostrando, explicando. Vamos para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue na mão dos ímpios. Filho do Homem, para quem não sabe, é o próprio Jesus. Ele é chamado na Bíblia de o Filho do Homem. Todas as vezes que as pessoas, vocês encontrarem essa palavra, essa palavra, ou esta frase, o Filho do Homem, Jesus estava referindo a ele mesmo. Vocês encontram essa palavra repetida várias vezes nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele mesmo falando dele, o Filho do Homem. Então ele dizia que tinha que ir a Jerusalém e que lá ele sofreria tudo aquilo que ele passou lá. Seria preso, seria escorraçado, passava por tudo que é humilhação que um homem não aguenta passar. Mas ele haveria de passar. Né? Ensinando para ele, explicando tudo o que aconteceria com ele. Né? Passando ali essas últimas instruções. Então ele está falando aqui. Né? Jesus, ele disse que quando isso acontecesse, ele seria morto, seria crucificado, morto, ressuscitaria ao 3º dia. E ele encontraria com eles na Galileia. E designou o lugar do qual, após esse acontecimento futuro que estaria acontecendo já nos próximos dias, o local onde ele encontraria com eles, que era para eles ir para lá, que no 3º dia ele ressuscitaria e encontraria com eles lá. E assim aconteceu. Né? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. O verdadeiro servo de Deus, ele tem essa palavra gravado na tábua do seu coração. Então ele não teme. Ele avança cada vez mais. Quanto mais o inimigo bate o pé e fica furioso, mais ele avança. Avante nós vamos. Tem até um louvor lindo que fala sobre essa expressão, né? Avante, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.